Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Análise Global. Hoje nós vamos olhar para aquilo que foi a Cimeira da NATO em Madrid, mas antes disso viremos para o continente africano, onde iremos olhar para o Parlamento Pan-Africano, vamos olhar para a saúde do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, e finalmente iremos olhar para a cerimónia de deposição dos restos mortais de Patrice Lumumba na República Democrática do Congo. Estes são os principais assuntos que irão marcar esta edição. Iniciamos por si hoje. Carlton Cadeado, boa tarde. Quais são os factos da semana que elegeu? Muito obrigado, muito boa tarde. Os meus respeitosos cumprimentos a todos que nos acompanham a partir de casa. Eu olhei para a Cimeira da NATO, mas vamos deixar isso para depois. Vamos falar aqui do reacender da tensão na Líbia. As coisas não estão a ocorrer bem na Líbia. E o que tudo indica, o nível de violência nos protestos que houve esta semana, que conheceu o seu fim no sábado, parece que estão a dar razão a todos aqueles que acreditavam que as eleições não eram a terapia final para a resolução do problema. Aliás, nem sequer consegue se entender agora para a resolução do problema no que diz respeito à realização das próximas eleições. Então, os próximos dias que vêm aí para a Líbia não são dias bons, e mais por causa da situação que está a acontecer agora com a imigração. Quero terminar aqui por falar também na questão da imigração, que esta semana foi fértil num episódio triste que aconteceu no Marrocos. Infelizmente, são imagens que já conhecíamos a partir da Líbia, mas estamos a ver agora imagens tristes de tratamento indigno que os cidadãos africanos têm de africanos, inclusive marroquinos, que estão a tentar emigrar para o continente europeu. Muito obrigado, Carlton. Boa tarde, Paulo Acho. Quais são os factos que elegeu? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carlton. Boa tarde aos telespectadores que nos assistem. De fato, esta semana foi uma semana muito rica em acontecimentos preocupantes, de verdade. Para além da questão dos imigrantes que estão sendo massacrados na fronteira com a Espanha, estão a recrudescer também manifestações no Sudão. Também é preocupante, porque já estão contra uma junta militar que está ali há algum tempo que não quer se decidir. O Mali também está a ferver. Mas eu escolhi um tema ligado à descolonização. Ontem, ou antes de ontem, não me recordo muito bem, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria assinou na Alemanha o acordo de devolução da arte de Benin, ou do Reino de Benin, para quem sabe. O Reino de Benin ficava no que hoje fica Lagos, ou por aí, que é Nigéria. É por isso que o herdeiro é a Nigéria. E fui um pouco aprofundar o que eram essas estátuas, o que é estátuas de bronze. E reparei que são estátuas que datam do século XII, XIII, quando o Ocidente estava mergulhado no tempo das trevas, em que a arte não era valorizada, em que a religião é o que contava, numa época teocêntrica. A África estava a florescer do ponto de vista cultural, pelo menos nos reinos Songhai, Mali, e um deles é aqui o Benin, e tinha uma arte de bronze que, olhando ainda hoje, inspira, não diria inspirou, inspira e continuará a inspirar a arte contemporânea, mas sendo uma arte da Idade Média. Isto fala muito do que é uma civilização africana, a civilização negra, que a história, a partir do século XIX, começou a humilhar e a exportar, mas sobretudo a negar a existência dessa história. Achei que era muito interessante que voltássemos, mais do que reler, ver as imagens do que significa a arte africana, ver a arte africana do século XII, que é a arte, que pode ser a arte mundial do século XXII, XXIII ou XXIV. Então, fiquei muito impressionado, não que não conhecesse antes, mas o fenômeno é que a Alemanha quer se livrar
de 1.100 peças, do total de mais de 5.000 peças. O que significa que a arte africana está exposta não só no Reino Unido, que foi o país que roubou e depois vendeu, também para a Alemanha, mas também nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. A Alemanha deu um passo mais gigante ainda, porque propôs-se a construir um museu na Nigéria, juntamente com a Nigéria, para pôr essa arte de volta. Mas não é só a Nigéria que perdeu, ou o Reino de Benin que perdeu a sua arte, ou a sua identidade cultural, que não é só cultural, é ciência, porque o bronze, para trabalhar o bronze até chegar a uma estátua, é um conhecimento do uso de ferro e de outras formas de conhecimento que provavelmente não recuperamos, porque de fato o que aconteceu com a colonização foi retirar os cérebros de África e nunca mais conseguimos nos recompor. Aliás, quanto mais nos tentamos recompor, estamos com sementes, como eu falar do Patrício Lumumba, de escolher os que podem dirigir melhor e matar se não concordamos com eles, ou então exportar, ou então comprarmos a sua mente, como aconteceu com o Mobutu Sese Seko, que iremos já falar daqui a algum tempo. É um tempo para reflexão para a África, para nós, e termos a certeza de que não somos um povo histórico, não somos um povo descivilizado, não somos um povo não livre. Fomos e voltaremos a ser. Povo livre, histórico e culturalmente forte. Muito obrigado, Paulo Aches, muito obrigado, Carlton Cadeado. Vamos sim olhar para o nosso primeiro tema. O Parlamento Pan-Africano finalmente elegeu um primeiro representante da região, da África Austral, como seu presidente. Vamos acompanhar a notícia do jornalista Edson Magaia. Bem, tem indicações da nossa realização que nos indicam que ainda não temos disponível o apontamento de reportagem, mas vamos aqui assim abordar, sim, agora sim, acompanhemos a notícia. O antigo primeiro-ministro Aires Ali vai liderar como vice da sul-africana Pemi Majodina o grupo da SADC no Parlamento Pan-Africano, que elegeu como presidente o zimbabuiano Fortuna Charumbira. Além do Parlamento Africano, o penoso estado de José Eduardo dos Santos e a consagração de Patrício Lumumba como herói congolês marcaram a semana na África Austral. Presidente de Angola durante 38 anos consecutivos, José Eduardo dos Santos foi substituído por João Lourenço, deixando o poder pela porta pequena. O agravamento do estado de saúde do antigo estadista mostrou o profundo ressentimento da família dos Santos com o atual executivo de João Lourenço. O governo angolano foi mesmo acusado de preparar de forma extemporânea o funeral de José Eduardo dos Santos por Isabel dos Santos, afastada da gestão empresarial do Estado e tendo contra si acusações de corrupção. Outro filho de José Eduardo dos Santos está a contas com a justiça angolana por má gestão e eventuais desvios do fundo soberano. A família vê-se mergulhada em parte de uma série de processos judiciais que provocam uma mancha no percurso daquela que substituiu o idolatrado Agostinho Neto. No vizinho Congo Democrático, festejam-se os 62 anos da independência, coroados pela consagração de Patrício Lumumba como herói nacional. Derrubado, preso, torturado e assassinado, o corpo dissolvido em ácido sulfúrico, ao ponto de não restar mais do que um dente, o antigo primeiro-ministro Patrício Lumumba foi reabilitado como herói nacional e os restos mortais depositados no mausoléu construído em sua memória. Patrício Lumumba é consagrado no 62º aniversário da independência do Congo Democrático pelo presidente Félix Tshisekedi, filho de Etienne Tshisekedi, rival declarado de Mobutu Sese Seko, que reinou durante 37 anos no antigo Zaire. Mobutu ascendeu ao poder beneficiando do derrube de Patrício Lumumba. A reabilitação de Lumumba ocorre numa altura em que o Congo Democrático e a Bélgica, antiga potência colonizadora, reataram laços de cooperação que se estendem à esfera militar. Na ordem do dia,
o iminente envio de uma força regional para uma região leste congolesa que nunca mais conheceu a paz desde a insurreição militar que afastou Mobutu Sese Seko, que caiu pela força, da mesma forma que tinha afastado e agora reabilitado herói Patrício Lumumba. Carlton, vamos em parte. Vamos olhar para o Parlamento Pan-Africano. A região vai dirigir pela primeira vez esta Assembleia Consultativa, né, da União Africana, mais de 20 anos depois da sua criação, quer dizer, cerca de 20 anos, né, quer dizer, depois da sua criação. Como é que olha para este feito histórico? Em primeiro lugar, é preciso dizer que estamos a falar de um Parlamento Pan-Africano. Exato. O Parlamento Pan-Africano, o Parlamento do continente africano, tal como disseste, é um Parlamento com poderes apenas consultivos e de aconselhamento. Não tem poderes legislativos de facto, pelo menos ainda, até agora. Durante este tempo todo da sua existência, a direção máxima deste Parlamento sempre esteve na África do Norte, vamos assim dizer, na África Ocidental. Exato. Então, no ano passado foi feita uma tentativa de eleger uma nova direção e tivemos aquela vergonha que foi pública e que não deu em nada, mas pelo menos hoje estamos a ver o fruto disto. Qual é o fruto disto? É que a África Austral se bateu pela rotatividade no processo de eleição. E é esta rotatividade que foi coroada pela eleição do membro do Parlamento zimbabuiano que está a dirigir. Fortuno Charumbira. Exato. Paulo, acha? Sim, mesmo os fóruns mais atuantes que têm algum poder, eles sempre são fóruns para servir de caminho diplomático no sentido bilateral. Quer dizer, o Parlamento Pan-Africano, enquanto organismo da União Africana, diríamos que é inútil enquanto organismo, mas enquanto um espaço de encontro de diversas personalidades que podem influenciar o decorrer da política a nível africano, é um espaço privilegiado para a diplomacia, no sentido de que muitos acordos podem ser negociados ali e alcançados, mesmo para acabar com conflitos, por exemplo, Ruanda e a RDC, entre outros. Então, nesse sentido, faz algum sentido a disputa por um espaço da SADC nesse espaço, porque é um espaço político relevante, é um espaço em que não se tomam decisões, mas se podem fazer grandes corredores que podem tanto minar a região ou o país que não concorda com determinado país, ou pode pacificar. Então, qualquer fórum multilateral, para além da sua existência, o elemento mais importante é o aproveitamento da diplomacia bilateral. Estamos a tentar dizer que, por exemplo, com a eleição do antigo primeiro-ministro de Moçambique, Air Jali, passa a ser também uma personalidade a consultar ou a fazer corredores com ela, a ser relevante, por exemplo, na resolução de conflitos e na negociação de vários fatos ou elementos que possam acontecer no continente e não só, como também na região. E talvez pode também trazer influência no sentido de que Moçambique seja melhor visto naquilo que é a sua abordagem de política externa e de outros fenómenos que possam acontecer em termos de Estado. Mas enquanto organização, tem muito que se diga, pelo que o Carlton disse, não é uma organização ainda coesa, não é uma organização com um futuro próspero, no sentido de que a coesão e a construção de uma União Africana com um parlamento que possa fazer diretivas que sejam obedecidas pelos Estados. Ainda estamos muito longe. Ainda não estamos aí. Mas esta eleição, é verdade que desta vez correu, né? Contrariamente àquilo que aconteceu no ano passado, mas também a região corria certos riscos aqui assim de não conseguir eleger o seu candidato. Já havia um consenso na região de que o candidato seria o zimbabuiano e à última hora o Malawi também coloca o seu candidato.
se porventura esta divergência tivesse sido assinalável, o Sudão, que também colocou o seu candidato, poderia ter aproveitado essa brecha, Carlton. Não é a primeira vez que o Malawi nos prega esta partida. Não sei se lembra quando foi da eleição para a União Africana também, que a região da África Austral tinha, porque isto elege-se por regiões, não necessariamente por países. As regiões concertam-se, fazem o seu candidato e colocam. O Malawi já nos pregou uma partida desta vez. E houve dessa vez que foi na União Africana, esteve envolvido o Muammar Gaddafi. E havia alegações de que o Muammar Gaddafi havia comprado essa eleição para que o Malawi ajudasse a colocar o lugar longe da África Austral. Então, há um problema também que é preciso estudar nas posições do Malawi, de política externa e de política aqui ao nível da África Austral. Esse é um caso. Eu ouvi as declarações do candidato derrotado que fez um discurso completamente de ilegitimação de todo este processo. Ele diz que não é nada isto, não deu nada, nem sequer houve eleição, porque não há democracia. Ei, então, o que é que se passa aqui? Então, é preciso estudar Malawi outra vez. Estou falando de estudar Malawi não só por interesse de Moçambique, não é? Porque Moçambique tem a fronteira com Malawi, tem interesses com Malawi, mas o Malawi é um país que posicionamentos de política externa não são fáceis de lidar com eles. E quase muitas vezes ele empurra também Moçambique para as bermas da confusão. Paulo, acho que havia um sentimento de que com a nova liderança no Malawi haveria um ambiente regional, né, mais consensual. Não é o verdade. caso? Mas o Malawi é órfão histórico na região. Já falei algumas vezes aqui. Porque se nós olharmos para o Zimbábue e para a África do Sul, eles redimiram-se. A Rodésia depois não vingou o governo de Ian Smith e depois foi substituído e passou a pertencer aos países da linha da frente, pelo menos contra o apartheid. O Malawi nunca mudou de dirigentes enquanto mudanças radicais. A África do Sul também fez, teve uma segunda independência, entre aspas. O Zimbábue, que era Rodésia, passou a ser Zimbábue e ficou independente em 1980. Em 94, a África do Sul passou. Então, as lideranças que estão na região são de um mesmo grupo, no sentido de que eles lutaram contra o colonialismo, mas o Malawi não tem essa história de ter lutado contra o colonialismo. Pelo contrário, o Malawi é visto como aquele que esteve sempre a favor do colono e ficou um órfão. Esse é um aspecto histórico que, em algum momento, quando é para fechar, fazer uma negociação em mesa fechada, nós os combatentes, nós os partidos libertadores, o Malawi não está inserido. E o Malawi, sente que é um novas fora. Então, sendo novas fora, entre aspas, é uma linguagem matemática, não sei se é matemática ou aritmética, sendo um novas fora, ele percebe que é preciso fazer com que os outros me respeitem, ou então recebe dinheiro, como foi também a questão econômica é muito importante no Malawi, e recebe dinheiro e promete agir de forma contrária. É preciso estudar, como o Carlton diz, mas a história tem alguns elementos que possam ajudar a compreender porque o Malawi sempre joga contra aquilo que é a percepção. Também não é só o Malawi que joga contra, é a abordagem e a linguagem diplomática dos outros estados da África Austral, que não é comum à linguagem diplomática do Malawi, porque eles se podem chamar entre eles camaradas, o Malawi não é necessariamente um camarada. Muito bem, que olhemos então para a situação, o estado de saúde do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Carlton, acompanhamos a semana finda uma tensão, se bem que podemos chamar assim, entre a família José Eduardo dos Santos e o governo angolano. Era suposto que numa altura em que o estado de saúde do antigo presidente, né, se encontrasse assim vulnerável, que estas tensões, né, reaparecessem em público. Não era agora a altura de amenizar a situação e respeitar-se, né, a saúde de um dirigente que foi
um dos mais importantes, né, quer dizer, do Estado angolano. Sabe, eu quero lembrar aqui um estadista, um homem de Estado, vamos assim dizer, da Guiné-Bissau. Se não estou equivocado, o nome dele era Malamba Kaissanha. Quando ele morreu, no meio de toda a confusão que havia na Guiné-Bissau, o país se vergou para respeitar, não é, a figura daquele. Estou a falar de uma situação em que ele passou a morte. Sim. Não é? Mas também podemos pegar este exemplo e dizer que mesmo em vida, num momento de dor como este, era de facto um momento para a nação se unir e dizer que, olha, independentemente de toda a trajetória histórica que nós tivemos de consenso e falta de consenso, vamos respeitar a figura deste estadista. Bom ou mau, mas é um estadista. Mas a população angolana, o Estado angolano, não consegue se unir neste momento. Agora, de quem é a culpa? Provavelmente, se nós pararmos, vamos ver que a culpa é do lado da família dos Santos. Mas também, se nós pararmos, vamos dizer que provavelmente a culpa é do lado do Estado. Então, há aqui uma responsabilidade partilhada nas culpas por esta situação. Mas como estamos num momento quente de tensão, toda a gente está a virar as atenções para a culpa do Estado, não é? Mas quem está contra a governação do José Eduardo Santos não vê culpa no Estado, pelo contrário, vê culpa nele próprio. Porque ele próprio, hoje, está num hospital na Espanha, quando para alguns ele devia ter estado num hospital em Luanda. Exatamente. Ou em Angola, onde tem muitos cidadãos angolanos que também precisam de cuidados médicos iguais ou melhores, tal como ele tem, mas não podem ter porque ele próprio, enquanto esteve no governo, não conseguiu fazer essas condições. Então, é um momento tenso e que não é um momento tenso só de disputa entre o Estado e a família, não é? É um momento também de disputa tenso por causa do momento político eleitoral que vem a seguir, não é? E acho que tudo isto mexe com este nervosismo. Por último, eu digo este nervosismo porque o Presidente da República, José Eduardo João Lourenço, veio a público dizer que ele não tem nenhum problema com a família José Eduardo Santos. Até porque ele teve muitos encontros com o José Eduardo dos Santos e todos os encontros foram da iniciativa dele. Mais do que isso, ele é que se deslocou aos locais onde foi encontrar com o José Eduardo Santos. Eu pergunto, mas qual é a relevância dele vir a público dizer isto aqui? Isto só denota que há de facto um problema. Porque se não houvesse, ele não teria necessidade alguma de vir aqui ao público a dizer isso. A não ser sendo ele a dizer. Carlton também pensa da mesma forma? Bom, eu vejo o assunto de duas formas. Há um assunto que é bioética, que é um assunto muito complexo. É agora ou não? É um assunto que é político. Pelo facto de José Eduardo dos Santos estar numa situação de uma morte técnica, mas na prática não estar morto, e ter que haver alguém a tomar a decisão, eu penso que o Estado, num primeiro momento, poderia respeitar a privacidade da família. É meu pensamento. Mas, como eu disse, esse é um assunto da bioética. A bioética está cheia de dilemas. Está-se a dizer se deve desligar a máquina ou não. Tecnicamente está morto ou está vivo. E manter essa máquina até quando? Nós já vimos vários fenômenos destes, mas era preciso deixar essa privacidade da família, porque sabe-se quem deve tomar essa decisão é a família. Sim, mas sim, o chefe de Estado podia fazê-lo, mas não fazê-lo em público. Contactar a família. Mas, Paulo, acho que também, quer dizer, no meio disto, há um pronunciamento do médico, né? Sim. Em termos éticos, né? Este médico fez agiu de por forma não, correta. exatamente, né? Quer dizer, ele não ficou à espera da autorização da família para se pronunciar. E isto aqui também pode ter precipitado tudo. É verdade, pode ter precipitado. É por isso que eu disse, há dois factos aqui. Há um fato de bioética, que era preciso ter outros elementos, quando que a pessoa de fato está morta, quando que ele deve permanecer, não deve permanecer. Mas nós sabemos que isso é um assunto privado.
é um assunto privado, ainda que ele seja uma personalidade pública. Muitas vezes se discute se uma personalidade pública, um presidente da República tem privacidade ou não. Ele pode ser um ente privado, mas se até agora se reconhece que é a família que tem que decidir, significa que é um assunto privado. Depois de ou tomar-se a decisão dele permanecer ou tomar-se a decisão dele desligar-se as máquinas, aí sim poderia se comunicar. O Estado tem que levar uma certa relevância, mas não pode imiscuir-se num assunto que aparentemente deve ser altamente privado. Ou a família decide manter as máquinas e o governo transmite que a família decidiu manter as máquinas, ou a família decide, mas de fato a interferência do médico ou o pronunciamento público do médico também interferiu de forma negativa e exasperou os ânimos. Mas há um fato político que é o que o Carlton menciona. O presidente sai a fazer um discurso, sabe que haverá eleições, há uma dúvida se o MPLA é um partido que pode ter a vitória que se espera ter. E então há aqui também uma espécie de utilização. E aí a suspeita da filha de que está a usar meu pai para... Provavelmente a família, do ponto de vista político, já não olhando do ponto de vista bioético, a filha estaria mais tranquila depois das eleições, desligar as máquinas antes das eleições, porque isso pode jogar a favor do próprio João Lourenço, que em termos reais não havia a pressão de desfazer o ninho do marimbondo, e o principal marimbondo que ele se referia era o presidente José Eduardo dos Santos. Então, todos esses elementos que giram à volta têm a ver não só com a figura dele, mas com o estado de saúde e as emoções e a rivalização que aconteceu logo que João Lourenço, em 2018, assumiu o poder. Então, é muito difícil analisar, mas é possível dividir o político do bioético. O bioético é privado, é familiar. Se ele não se pode pronunciar, tem que haver alguém da família a se pronunciar e a assinar uma espécie de eutanásia, que não é eutanásia porque ele não é ele que vai dizer, mas é uma espécie de morte consentida, porque as máquinas ainda continuam a fazê-lo viver. Depois dessas declarações contraditórias, Carlton, acompanhamos depois que o governo angolano veio a público e disse respeitar a posição da família e retirou-se. Aparentemente não se vai mais pronunciar sobre este assunto, mas foi tarde. Foi tarde, foi. É reconhecimento de facto que quanto a mim, foi errado o momento em que eles decidiram intervir sobre esta situação. Teriam sido muito mais bem apreciados se não tivessem se pronunciado. Ou um pronunciamento de solidariedade até para com a família. Para alguns podia ser um pronunciamento hipócrita, não é? Mas seria um pronunciamento menos problemático do que está a ser agora, a ponto deles virem a público e tirarem-se de cena. Mas já foi bom que eles fizeram esse pronunciamento e tiraram-se de cena, mas quando estão esse tipo de situações, de facto, é preciso dar primeiro espaço à família. Até porque a família própria também já está em problemas deles. Uns que querem desligar a máquina, outros que não querem desligar a máquina, outros que já estão a lutar por protagonismo ou não. Estou a falar concretamente da disputa que existe entre a Chizé dos Santos e a antiga esposa, a senhora Ana Paula dos Santos, não é? Que pelo menos não há dados públicos que são colocados para nos dar mais detalhes sobre isso, mas pelo menos os únicos pronunciamentos que existem, as únicas informações que existem disponíveis, mostram que a própria família ainda precisa também de se encontrar. Então, se a família não se encontrou, por que a autoridade pública do Estado vem aqui assumir um protagonismo de uma coisa que não é? E depois já há uma manchete que diz que o Estado estava a preparar um funeral antecipado dele. Então, isto só cria problemas. Quanto a mim, foi desnecessário e num timing errado a intervenção do Estado. Paulo, acho que implicações é que isto pode ter. Sabemos que estamos a caminho das eleições em Angola. Estas relações, a forma como João Lourenço dirigiu-se à família dos Santos, que conhecemos todo este historial, e agora estamos a caminho das eleições e surge depois este episódio
isto aqui assim poderá ter algum impacto na opinião pública angolana ou nem portanto? A análise dificilmente prevê revoluções. Prevê factos conectados com fatores anteriores que podem associados darem num determinado fenômeno. Mas para o MPLA perder as eleições de Angola, teria que acontecer uma revolução, que é coisa que eu não posso prever que venha a haver. Em condições normais de temperatura e pressão, haver eleições, o MPLA de vencer as eleições. A percentagem que pode variar, mas não sinto uma grande fratura do MPLA pela forma como se tratar ou não se tratar este assunto. Não vejo uma grande fratura em termos eleitorais. Agora, pode haver sentimentos... Mas dentro do partido há seguidores, né? Sim, sim. Existem fraturas que não são fraturas para desestruturar o MPLA. Para vencer as eleições e continuar no círculo, estarão lá. Mas discordam na forma como tratam ou como são tratados os membros que estão dentro, na questão da corrupção, por exemplo. Até porque João Lourenço, nos últimos 7 ou 8 meses ou um ano, já não fala dos corruptos do partido, já não persegue os corruptos do partido. Quem tem estado a mexer um pouco com este assunto é a Procuradoria-Geral da República. Mas João Lourenço já não faz aquele discurso que fez nos primeiros 2, 3 anos, nos primeiros 2 anos do seu mandato. Já não faz, os marimbondos quase que já não existem no vocabulário. Percebeu que politicamente, dentro do partido, ele podia ser substituído. Mas a substituição só pode ser interna. Do ponto de vista de eleições para o MPLA, não consigo ver grandes possibilidades de alternância. E também houve muita jogada agora que estavam a se recensear os partidos para as eleições. Houve grandes assuntos há 2 semanas ou 3 semanas atrás e alguns partidos foram impedidos de forma final, quer dizer, quando já estavam quase a se inscrever, não puderam se inscrever. Então há muitos fenômenos que ocorrem, mas que não penso que venham a afetar de forma grande e que o MPLA se torne um partido ou que precise de coligação ou então que não consiga vencer as eleições. Ainda não vejo. Carlton? Quero pegar só uma partinha nisto. No discurso que o João Lourenço faz de ausência de problemas com o José Eduardo Santos, no fim ele diz assim: eu não tenho nenhum problema com o José Eduardo Santos, tanto é que eu fiz muitos encontros, assim, né? Mas então, se há um problema de corrupção, as instituições é que lidam com ela. Se isso toca famílias, as famílias são contas com as instituições de justiça. Então, veja só, mesmo num momento como este aqui, este discurso que ele faz nesta ocasião é um discurso que não é de solidariedade para com o antigo chefe de Estado no momento de saúde, não é? Mas, obviamente, para quem está atento à política, quando ele faz este tipo de recuperação do discurso, é um discurso politicamente orientado para eleições, não é? Para usar, o Acho diz que ele não falou muito, de facto, ele fez questão de dizer que isto é um problema da justiça, não é? E sempre atirou essa justiça. Mas neste momento, ao fazer esta coisa, pode ser um recurso político, mesmo que ele não queira fazer isso intencionalmente. Para quem está atento, ele diz, não, este é o momento ideal para usar isto. Pode ser uma estratégia. Exato, nem a caminho da cova eu desligo dos corruptos, vou perseguir até o último segundo. Tá vendo? Eu não estou a dizer que ele disse isto, mas qualquer interpretação política pode nos levar a isso. E, outra vez, num momento politicamente sensível que é a presença das eleições. Agora, quando a vitória ou não sei se isto vai ser determinante, mas uma coisa é certa, já está a haver em Angola uma luta pelas massas na comunicação social, tal como aquelas que nós víamos aqui nos comícios eleitorais. Exato. Paulo, vamos então à República Democrática do Congo. 60 anos depois, os restos mortais de Patrice Lumumba voltam à terra. É preciso dizer que se trata apenas de um dente, né, porque o resto do corpo foi dissolvido em ácido sulfúrico. Há aqui assim um reconhecimento do papel de Patrice Lumumba para a independência, né,
do Congo na altura e só podia ser, né, quer dizer, uma outra figura que não Mobutu Sese Seko para poder fazer este reconhecimento. Acha que a nação congolesa se reencontrou aqui nestas cerimônias? Nem por isso. Por acaso, eu tive um professor congolês e quando Mobutu Sese Seko caiu do poder, ele era meu professor de História de África. E um colega escreveu um artigo sobre a queda de Mobutu e ele veio dar uma aula, acabou quase toda a aula a chorar. Por que vocês estão falando mal de Mobutu por aí em diante? Porque também, como em toda a África, Mobutu era mau para aqueles que se opunham a eles, mas aqueles que constituíam a sua tribo, a sua região, amam-no até hoje. Então o que significa? Significa que se o país é de todos, ou é feito de todos, como diria o professor Oscar Monteiro, então há alguns que estão a ficar fora com este reconhecimento de Patrice Lumumba. Mas eu queria falar um pouco só de Patrice Lumumba enquanto figura revolucionária e a causa provavelmente da sua morte, a causa aparente, porque há várias causas. Não se pode, quando a pessoa morre, fica sempre santa, mas queria um pouco olhar para os 2 anos em que ele fica muito forte. A partir de 58 ele funda um partido chamado MNC, quer dizer, Movimento Nacional Congolês, ou de Congo. E a partir de 58 ele se torna presidente deste movimento. Mas antes disso ele tinha sido um funcionário dos Correios, mas também uma pessoa que escrevia muito para os jornais e tinha já sido preso em 55, 56, por 1 ano e meio, preso na Bélgica até, porque ele tentou viajar para lá e prenderam porque acharam que os textos deles eram revolucionários. Eram textos que não ajudavam... Subversivos, não. Exatamente, não ajudavam a consolidação do Estado colonial. E é preciso dizer que das colônias belgas, o RDC é o primeiro a ficar independente, depois ficaram independentes as outras 2 colônias. E nessa altura, 58, quando ele volta, ele funda o partido, ele se torna relevante, se torna um ator relevante, continua a escrever para os jornais, confunde-se um pouco com o jornalista, mas era um homem de ideias próprias. Mas o mais grave, do ponto de vista do contexto, do ponto de vista do establishment, do ponto de vista dos Estados Unidos e da Bélgica, foi quando ele se manifestou no discurso da independência como um anti-imperialista. Este conceito é um conceito bastante forte. Anti-imperialista significava logo que ele era socialista. Estávamos no contexto da Guerra Fria. E isso acendeu logo os ouvidos de Eisenhower nos Estados Unidos. Estava na transição, década de 60, Eisenhower e Nixon, acho que é isso, uma coisa parecida. Mas quem deu autorização para que a CIA matasse, pelos textos que eu li, é Eisenhower. E estava na transição, dia 20 de fevereiro ia tomar posse. O presidente seguinte, acho que foi Nixon, não me recordo bem, mas só tomou conhecimento porque o Lumumba morre no dia 25 de janeiro, a posse foi no dia 20 e o novo presidente dos Estados Unidos só tomou conhecimento a 13 de fevereiro, pelos dados que dizem que foram divulgados. Mas havia um comando a partir do presidente dos Estados Unidos que ele de fato era uma ameaça e ia levar a RDC para a ala, porque o Ocidente levava muito a sério a questão de para onde é que passas. Mas a Bélgica também estava envolvida, os serviços belgas de inteligência estavam envolvidos. Isso facilitou a ação do coronel Mobutu Sese Seko, que foi ele a figura que se predispôs a eliminá-lo, ou pelo menos recebeu dinheiro para fazer isso e teve um comando próprio para isso. Mais do que eliminá-lo, a ser fantoche ou a ser aquele que ia encarnar os ideais da doutrina imperialista, vamos lá tentar dizer, aquilo que Lumumba negava. Mas é preciso dizer que Lumumba ficou primeiro-ministro durante 12 semanas. Sim. A semana que vai de 24 de junho, semana que vão de 24 de junho a 5 de setembro. E ele também não estava de bom agrado com o seu presidente, porque ele roubou, roubou a áurea do presidente nesse discurso da independência. Kasavumba, que era o presidente, sentiu que ele tinha sido o mais aclamado e ele era o mais referenciado, era o mais procurado.
Então também forjaram documentos sobre ele, forjaram, disse que forjaram, pode não ter forjado, em que ele escrevia à União Soviética a pedir ajuda. Isso também ajudou a tomá-lo. E é preciso dizer que a morte dele é uma morte atroz. Pelo menos alguns vídeos ainda mostram como ele foi capturado e amarrado. Não mostra como foi ele morto, mas já há relatos de que aqueles que estiveram perto, quando caiu o dente, ficaram com... Não sei se caiu ou tiraram, uma coisa parecida. Porque era um dente não natural, né? E depois puseram em um recipiente com ácido sulfúrico. Alguém diz que só ouviu a explosão e não sabe necessariamente como ouviu. Há quem diga que foi queimado nesse ácido sulfúrico, há quem diga que dissolveu-se. São narrativas que acabam sendo mitológicas, por esta e outras razões, por se envolver até mitos na sua própria morte. Então acaba sendo de fato uma figura, mesmo que não se fosse reconhecida a nível nacional, é uma figura a estudá-la a nível da história universal e a nível principalmente da história de África. Carlton, uma figura que fica 12 semanas no poder, 60 anos depois ainda desperta esta curiosidade. Há pessoas que estudam, há pessoas que se interessam, né, pelos seus discursos, pelos seus pela sua forma de pensar. É sempre muito difícil fazer-se a futurologia, mas o Congo com Patrice Lumumba teria sido diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Depois dele, o país nunca mais teve paz. Não, mas veja só uma coisa. Ele não conseguiu estar de bem com os militares. Foi por isso que o derrubaram. Os militares participaram nesse derrubo. Com a participação de mercenários belgas. Belgas, exato. Mas há quem diga que esses mercenários são inclusive agentes da polícia belga. Sim. Mas uma coisa interessante, por aquilo que o Wash disse aí. Há um livro aí, para efeitos de publicidade, não vou mencionar aqui, mas diz: a primeira lei do poder: nunca faça sombra ao seu mestre. O Patrice Lumumba, querendo ou não, intencionalmente ou não, ele fazia sombra e fez sombra no discurso de tomada de independência. E não só, quem for aos vídeos que existem, há de ver que ele é um bom orador. E um bom orador com um discurso contundente como aquele que ele fez no ato da independência, obviamente que atraiu a atenção de todos e ofuscou de facto. Então, o Patrice Lumumba violou, intencionalmente ou não, a primeira lei do poder. Isso é a mesma coisa que nós termos um Cláudio que passa bem onde passa, não precisa sair de casa e dizer que as pessoas vão me ver bem, mas porque você já tem essa aura natural de passar bem das pessoas. Alguns interpretam isso como uma ameaça. Então, o Patrice Lumumba, estou a dar o exemplo Cláudio, podia dar o exemplo Wash ou outro qualquer assim. Ainda bem que é assim. O Patrice Lumumba tinha isso. Ele era um bom orador, falava bem e escrevia bem. Como diz, mas aquele discurso que ele fez na tomada de posse da independência, ou da proclamação da independência, foi o autossuicídio político que ele cometeu, não é? Podia ter muito bem feito isso depois de consolidar os reinos do poder, sobretudo na vertente militar. Estávamos numa altura da Guerra Fria em que os golpes se preparavam lá fora e eram sempre com agentes da ala militar que estavam lá. Acho que isso aí ele errou nos cálculos políticos. Mas está lá. Aconteceu, morreu. Hoje sabe-se que, inquestionavelmente, o Patrice Lumumba é uma figura para ser estudada e continuará a ser estudada. Naquela altura, o Malcolm X fez um discurso, um pronunciamento fabuloso de admiração em relação ao Patrice Lumumba. Hoje continuam a haver pessoas dentro do Congo, fora do Congo, que admiram o Patrice Lumumba e fazem essa ideia de que se ele estivesse vivo, provavelmente o Congo seria diferente. O facto de 60 anos depois o país não conhecer a paz, né, favorece essas interpretações. Eu tenho dito que o melhor momento para entender o líder de hoje é amanhã. E Paulo? Eu ouvi também o discurso do representante da RDC na recepção do dente, como estamos a dizer que ele foi o primeiro africano, ou pelo menos a usar o conceito de balcanização da RDC. Porque a RDC, independentemente do que queiramos dizer,
havia também muitas facções na altura, porque os belgas não saíram porque queriam sair, é porque havia convulsões e grupos que lutavam para a independência, mas esses grupos não eram unidos. Esse é que é o ponto. Se tivermos que analisar fora do tempo, que não é recomendável do ponto de vista da análise, o que deveria ter feito? Ele deveria ter lutado primeiro pela união dos diversos partidos que havia, como fez Eduardo Mondlane, porque isso havia de ajudar a fazer uma frente muito mais forte. Mas o que aconteceu é que, na verdade, quando ele estava a fugir também, estava a fugir para se juntar ao grupo de Katanga, as forças de Katanga que tinham proclamado também a independência. Um pouco o que aconteceu em Angola. Então, é só para dizer que não é um momento fácil de analisar, é preciso muito tempo de aprofundar as diversas facções. Ele é vítima de um processo histórico complexo, que tem atores que acabam ficando salientes, mas ele também não era um santinho, entre aspas, no sentido de que ele também não estava a olhar para um Congo abrangente. Estava a olhar para um Congo que algumas pessoas também deveriam desaparecer. Porque, pela forma como eu me percebi, depois do golpe de Estado, ele tenta fugir para se juntar a um grupo que tinha proclamado independência. Provavelmente era para... do Katanga. Exatamente. Provavelmente era para daí também formar uma frente de luta para depois vir conquistar o poder que tinha sido tomado por Mobutu Sese Seko e Kazavumba e por aí em diante. Então havia ali uma dialética olhar, muito pesada. Sim. Por questões de tempo, permita-me, Carlton, sei que ainda gostaria de abordar esse assunto, mas vamos olhar para a cimeira da NATO em Madrid. Foi uma cimeira que abriu as portas à Suécia e à Finlândia para aderirem à organização, e ouvimos as declarações de Vladimir Putin dizendo que tanto os países que vão entrar agora para a NATO, tanto os países que vão ter a NATO as suas fronteiras, ninguém estará em paz. Esta cimeira é uma cimeira para ser recordada nos próximos tempos. E eu acho que vai marcar a nova terminologia hostil e postura agressiva que vai intensificar nos próximos tempos. Estamos a falar hoje, por exemplo, de um anúncio de 300 mil homens que vão fazer parte da força presente nas fronteiras da NATO. Estamos a falar... Uma subida de 40 para 300 mil homens. Estamos a falar de muita mão de obra ali para lutar. Vamos acreditar primeiro que isto é para efeitos de dissuasão. Mas em caso de uma guerra, estes 300 mil homens estão equipados com posições de combate aéreo, naval e terrestre. Isto é perigoso para a Europa, é perigoso para a Rússia, dos dois lados. Mas esta é uma cimeira que a própria NATO está a falar de transformativo. Então, corrida armamentista. Paulo Acho, temos 2 minutos para encerrar. Eu não vejo uma guerra convencional entre a Rússia e qualquer potência europeia. Eu vejo uma guerra fria. Quem vai passar mal são os países da periferia. Aqueles que se aliarem. E o que estamos a contar aqui é o que vai acontecer. É uma nova guerra fria, e disse isso Sergei Lavrov, e já disse uma nova cortina de ferro. E simbolicamente a Polônia inaugurou, nesta semana também, a fronteira de aço acho que é com a Bielorrússia, não vi muito bem, mas é com a Bielorrússia, a fronteira de aço, porque a Bielorrússia estava a usar a imigração, recortava os tais que queriam entrar na Europa e facilitava a entrada deles, mais ou menos o que a Turquia também ameaçava fazer, e então fez esta fronteira de aço, que é mesmo esta figura de estilo que eles usaram no conceito usado pela primeira vez por Churchill, que a cortina de ferro vai descer na Europa, e de fato já desceu a cortina de ferro. Mas a cortina de ferro não é execuível entre os europeus, porque essas forças todas não servem para nada se usar armas nucleares. E quem vai usar armas nucleares será aquele que primeiro se sentir muito apertado. E no caso, se você tem 300 mil homens contra a Rússia, e a Rússia tem armas nucleares, a partir do Kaliningrado e qualquer outro sítio, então não há aqui
uma possibilidade de confrontação direta militar entre a NATO e a Rússia. Há, sim, um fenômeno que vai ocorrer, que é o fenômeno da Guerra Fria, que é de haver muitas guerras de procuração, muitos assassinatos dos líderes que se pronunciarem a favor de um ou do outro lado. Isso é que está a acontecer e fenomenologicamente estamos a voltar à era bipolar. Aliás, é assim que faz a transição. Há uma potência que manda o mundo, depois dilui-se o poder dessa potência, emergem várias potências, depois de emergir várias potências, condensam-se em forma de aliança e entram em confrontação. Mas essa confrontação também nunca vai ser direta por causa das armas nucleares. Muito obrigado. Obrigado, então, por estas análises. Fizemos mais uma volta ao mundo, nosso análise global. Nós voltamos daqui a uma semana. Obrigado pela sua fidelidade. Fique bem. Até lá. Logo após a morte do presidente Mondlane, Samora Machel, com um grupo de quadros, ele próprio não estava em Dar es Salaam, estava no interior do país. Como o objetivo é continuar com a luta e com eficácia, o presidente é aquele que está a dirigir essa frente, essa de combate. E ele disse não. Samora Machel disse não. Tem que se eleger um presidente. E nós tivemos que convencê-lo de que todas as outras frentes dependiam daquela frente e, portanto, necessitavam da liderança daquele. E chorou como uma criança. Meu filho, Muere está de olho. Você sabe o que eu estou a falar. Aquelas chamadas telefônicas, Muere está de olho. Espera, ok. O Ian tem estado a falar frequentemente com a mãe dele, a mãe biológica dele? A resposta é a tua pergunta. Como me pergunta uma coisa que tu sabes? Agora é demais. Espera, a Muere viu. Eu não sei se a Muere ouviu. Você tem que me dar um código, dê-me um PIN. Mas que eu vou te dar PIN? Dê-me PIN. Se o banco usa o cartão de banco. Que seja. A Lisete. Lisete foi jogar. Lisete, não lembras dela? Claro que recordo-me dela. Está aí, solteira, sozinha. É doutora, com empresas. Não, mas sabe o que? Relito, vamos lá fazer uma coisa. Eu paro de um princípio que eu hei de arranjar namorada para mim. Eu estou bem. Agora essa coisa de namorar com quem, não namora... Porque sabes o que? A conversa, amor, a comunicação. Tu sabes muito bem. Que a Abigail, pelo menos, só que não tínhamos uma boa comunicação. Mas a minha namorada, meu amigo, a gente fala a mesma linguagem. Mas a gente bebe o mesmo sumo. Natural da província de Gaza, cineasta, secretário-geral da AMOCINE, Associação Moçambicana dos Cineastas. Todas as pessoas que ouvem ou escutam o meu nome, ou que queiram saber sobre o meu nome, ficam equivocados, porque os Mondlanes são de Manjacás. E, por consequência, eu fiz um filme que se chama Escola Terra Agonizada. Sim. Fala exatamente
exatamente sobre o momento, certos momentos marcantes daquele espaço que se chama Escola Qual. Gabriel Mondlane é o nosso convidado desta semana. Primeiro, sinto que esse país é um mosaico cultural muito rico.